Você já parou para pensar que toda ideologia precisa de um intelectual? Enquanto Prabhakaran treinava guerrilheiros nas selvas do Sri Lanka, havia um homem em Londres que fazia algo completamente diferente. O nome dele era Anton Balasingham. Ele não era um guerreiro nem um soldado. Era um intelectual britânico singalês que nunca pegou em armas. E mesmo assim, suas ideias moldaram uma das organizações mais temidas do século XX. Hoje vamos entender como um homem que escrevia em cafés a milhares de quilômetros de distância se tornou o cérebro político de uma guerra que matou mais de 100 mil pessoas. E por que Prabhakaran, aquele líder que você já conheceu, dependia tanto das ideias desse intelectual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Quem era Anton Balasingham? Anton Stanislaus Balasingham nasceu em 4 de março de 1938, em Batticaloa, no leste do Sri Lanka. Seu pai era eletricista e sua mãe, parteira. Os dois se conheceram no hospital local. Após a separação e a morte do pai, Anton foi criado apenas pela mãe, em Caravede, no norte da ilha. Cresceu em ambiente católico romano, mas ainda jovem, tornou-se racionalista e agnóstico. Desde cedo se interessou por política, que tinha forte presença nas regiões Tamis. Sua trajetória profissional começou no jornalismo. Tornou-se subeditor do jornal Virakezari em Colombo, traduzindo notícias internacionais para o Tâmil. Mais tarde conseguiu emprego como tradutor na Alta Comissão Britânica, detalhe crucial, porque foi esse trabalho que abriu as portas para ele se mudar para a Inglaterra. Em 1971, viajou para Londres com sua primeira esposa, Pearl, que buscava tratamento médico. Ela morreu em 1976 após anos de doença renal grave. Durante esse período de perda e instabilidade, Balasingham trabalhava, estudava e cuidava dela ao mesmo tempo. Foi em Londres que ele conheceu Adele Ann Wilby, uma enfermeira australiana. Os dois se casaram em 1978. Adele não seria apenas esposa. Ela se tornaria uma voz ativa na causa Tâmil, escrevendo, acompanhando delegações e vivendo ao lado de Balasingham em todos os momentos decisivos. Em Londres, Balasingham concluiu um mestrado em filosofia e política, estudando psicologia do marxismo e a teoria da alienação de Marx. Não terminou o doutorado, mas o rigor teórico que desenvolveu ali transformaria completamente sua atuação política. Como ele entrou no LTTE e se tornou o cérebro? Nos anos 70, Balasingham já era marxista convicto e circulava entre estudantes tamis em Londres. Foi recrutado por Krishnan, representante do LTTE na Europa, para escrever panfletos e textos em inglês e tâmil. Em 1978, viajou para Madrás, na Índia, para conhecer Prabhakaran e os demais líderes. Quando ocorreu o conflito interno entre Prabhakaran e Uma Maheswaran, Balasingham tentou reconciliá-los. Ao fracassar, escolheu o lado de Prabhakaran, decisão que definiria toda a sua vida. Depois dos motins anti-Tamis de julho de 1983, Balasingham e Adele se mudaram definitivamente para Madras, tornando-se figuras essenciais do LTTE. Ele virou teórico, porta-voz internacional, negociador-chefe e conselheiro pessoal de Prabhakaran. A divisão de papéis era clara, o próprio Prabhakaran admitiu. Eu faço todo o planejamento no LTTE. Como meu inglês é limitado, Balasingham articula minhas visões. Mas havia também uma relação humana profunda. Prabhakaran o chamava de Bala Anai, irmão mais velho. E quando Balasingham morreu, declarou: como estadista, ideólogo e, acima de tudo, meu amigo íntimo, ele compartilhou minhas dores e meu fardo desde o início. O papel de Balasingham na ideologia do LTTE. Balasingham fez algo que poucos conseguem. Deu linguagem intelectual a uma causa emocional. Ele misturou o nacionalismo tâmil
com o marxismo-leninismo de uma forma que tornava a luta do LTTE palatável para o mundo ocidental. Não era comunismo puro. O LTTE nunca seguiu princípios marxistas rígidos, mas usava a retórica da guerra popular prolongada de Mao, da igualdade social, do anti-imperialismo para mobilizar as massas. Seus principais textos: On the Tamil National Question, 1977, argumenta que os Tamis de Elam são uma nação oprimida segundo a definição marxista-leninista de Stalin, com direito à autodeterminação, inclusive à separação. Ele usava isso para justificar a independência. Towards Socialist Tamil Elam, 1979. Defende um Tamil Elam socialista, com igualdade econômica, contra a opressão nacional, não apenas étnica. War and Peace, Armed Struggle and Peace, Efforts of Liberation Tigers, 2004, seu livro mais famoso, autobiográfico, explica a evolução do LTTE como movimento de libertação nacional. Era leitura obrigatória para os combatentes durante o treinamento. Balasingham como negociador. Enquanto Prabhakaran era visto como um líder implacável que nunca aparecia em público, Balasingham era o homem que sentava à mesa de negociações, falava fluentemente em inglês, citava filósofos europeus e conseguia explicar a causa tâmil de forma que diplomatas e jornalistas entendiam. Ele liderou as delegações do LTTE em praticamente todas as rodadas de negociação, das conversações de Timpo em 1985 até as rodadas de Genebra em 2006. Em dezembro de 2002, ele fez algo que chocou até o próprio Prabhakaran. Anunciou que o LTTE estaria disposto a considerar uma solução federal dentro de um Sri Lanka unido, em vez de insistir na independência total. Foi uma virada histórica. Fontes próximas ao movimento disseram que Prabhakaran ficou contrariado com a concessão, mas nunca o criticou publicamente. Isso diz muito sobre o peso que Balasingham tinha. A vida pessoal e os riscos que correu. A vida de Balasingham não foi só de escritórios e negociações. Ele correu riscos reais. A inteligência do Sri Lanka tentou eliminá-lo, plantando uma bomba em sua casa. Ele sobreviveu. Foi expulso da Índia em 1985 após o fracasso das negociações de Thimphu, e só pôde voltar depois que Prabhakaran pessoalmente pediu a Rajiv Gandhi que o deixasse retornar. Em 1987, quando a guerra entre o LTTE e as forças indianas eclodiu, Balasingham e Adele viraram alvos do exército indiano. Os dois fugiram de casa em casa, se escondendo, até conseguirem escapar de volta para Londres. Mesmo com saúde frágil, diabetes desde jovem, problemas renais graves que exigiram transplante, ele nunca parou. Continuou negociando, escrevendo, viajando. Em outubro de 2006, Balasingham foi diagnosticado com câncer de ducto biliar, raro e incurável. 3 semanas antes de morrer, ele fez sua última declaração pública. Minha doença é uma tragédia pessoal infeliz, mas comparada ao vasto oceano da tragédia coletiva enfrentada pelo meu povo, minha doença é apenas um seixo. Ele morreu em 14 de dezembro de 2006, em sua casa no sul de Londres. Analistas foram unânimes. A morte de Balasingham foi um golpe irreparável para qualquer possibilidade de solução negociada. Ele era o moderado, o flexível, o que conseguia sentar à mesa. Sem ele, o LTTE perdeu sua principal ponte com o mundo. 2 anos e meio depois, em maio de 2009, o LTTE foi derrotado. Prabhakaran morreu. O sonho de Elan acabou. Se você gosta de conteúdo que vai além do óbvio, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações.